E aí, gente, tudo bom? Vamos começar o nosso bate-papo. Muito obrigada aí pela presença de todo mundo nessa nossa primeira talk sobre o Dia das Mães. Essa talk, na verdade, ela é muito além do que o Dia das Mães em si. É para a gente falar realmente ali da questão de maternidade, da questão de desenvolvimento de carreira. Então, eu trouxe aí pessoas super importantes e, claro, um local de fala incrível para isso. Então, ao longo do nosso bate-papo, eu vou mandar essa lista de presença. Depois eu disponibilizo o link aqui. Ela é muito importante para que a gente tenha uma noção de como que está sendo o evento e realmente para a gente conseguir promover outros. E um aviso super importante: esse bate-papo, gente, é para todas as pessoas. Então, esse bate-papo é para mãe, para mulheres que não querem ser mãe, para pai, para avô, para tio, para tia, para todas as pessoas que consideram aí ter uma mãe ou uma figura materna no seu vínculo familiar. Então, não é algo direcionado apenas para um público. O nosso foco aqui, por exemplo, não é encorajar mulheres a serem mães e nem desmotivar mulheres que querem ser também. O nosso foco é realmente uma troca de experiência, né, uma troca de desenvolvimento de carreira e como que isso é dentro da maternidade, como que isso acontece. Então, eu quero apresentar nesse primeiro momento para vocês as nossas speakers de hoje. Primeiro, a Kathleen Bueno, que é a nossa curitibana, apaixonada por design. Ela é nossa Product Designer aqui da divisão da Avenue Code, trabalha na AC desde agosto do ano passado. É casada, mãe de duas pequenas preciosidades, como diz ela, e acabou desenvolvendo várias habilidades nesse mundo de ser mãe. Então, empatia, paciência, tolerância, time management, então tudo isso que a gente vê aqui dentro da AC, dentro de produto, ela aprendeu também com as duas pequenas dela. Então, obrigada, Cat, por estar aqui com a gente hoje. A gente tem também a Tabita, que é a nossa business partner, trabalha ali junto com a Juntos Somos Mais. Ela é residente ali do Pará, mas é carioca. Hoje é casada também com dois babies incríveis, tanto a Giovana de 5 aninhos e o Akin de 1. Super apaixonada por culinária, fã de filme baseado em vida real. E também as skills que ela acabou desenvolvendo com essa, sendo mãe, é a paciência, a resiliência e fazer muitas tarefas ao mesmo tempo. Por último, mas com certeza não menos importante, a Gabi Caldeira, também de Curitiba, tá aqui na Avenue Code já tem um mês, trabalha na área de design como uma product designer também, sempre pensando aí em como que a gente pode solucionar os nossos problemas dentro da vida de design. Tem a Cora, com vários nicknames aí, gente, a Cora, Corinha, Corita, Cocoche, a coisa mais fofa do mundo dos apelidos, que é a parceirinha dela aí, 5 aninhos. Como mãe, uma coisa que a Gabi compartilhou com a gente é que ela aprendeu muito ao invés de apenas ensinar. Então, hoje ela vem muito nesse processo da maternidade, conciliando também a vida dela. Então, muito obrigada, Gabi, Tatá e Keshin, por estar aqui hoje com a gente. E vamos começar o nosso bate-papo, tá bom? Obrigada, meninos. Uma primeira pergunta aí para a galera conhecer um pouquinho de vocês. Então, como que é ser mãe? Queria entender um pouquinho dessa realidade. E se existe, né, algum momento específico que vocês perceberam, ok, sou mãe e agora sou responsável por uma outra vida no mundo. Cat, você pode começar para a gente? Como que foi esse processo? Posso sim. Boa tarde a todos. Bom, eu demorei muito, na verdade, para tomar a decisão de ser mãe. Eu sempre estava esperando o momento de me sentir pronta. E aí eu entendi que eu nunca ia estar realmente preparada. Sabe aquela história? Vai com medo mesmo? Aí foi assim. Mas eu, particularmente, eu não tive muito aquela fase romântica da gravidez, que tem muita mãe que relata. Eu sou muito visual. Então, a minha ficha só caiu mesmo depois do parto, quando eu estava com ele nos braços. Aí eu percebi, caraca, sou mãe. Todo dia é um aprendizado, né? Perfeito, obrigada, Cat. E você, Gabi, como que foi esse processo de ok, sou mãe? Então, gente, na verdade foi uma surpresa, né? Eu descobri que eu estava grávida com 21 anos, no meio da faculdade, e aí eu pensei, beleza, né? Sentei na cama, depois de um susto, e falei assim, e agora, o que eu vou fazer? Eu vou escolher mesmo ser mãe? Então, naquele momento eu pensei, né, que se eu fosse mãe, eu ia precisar mudar totalmente, né? Assim, mudar ali muitas coisas ali que eu pensava, desaprender algumas coisas, se eu queria colocar uma vidinha no mundo, né, e ser responsável por essa vida. Acho que foi ali naquele momento que caiu a ficha, que eu era uma menina com 21 anos e depois de 10 meses, parece que 10 anos passaram. Foi mais ou menos isso.
Perfeito. Tatá? Para mim, assim, é bem parecido com as meninas. Minha primeira gravidez foi uma gravidez planejada, mas foi uma gravidez que me trouxe muitas surpresas. Uhum. Eu realmente não tive uma gravidez, assim, muito boa. Foi uma gravidez que alguns momentos eu repensei, caramba, ser grávida é um pouco pesado, sabe? Foi um momento, assim, que o meu corpo não estava aceitando muito. Mas depois que eu tive a Giovana, depois do parto, que eu pude perceber que, de fato, ali era o momento, que a vida tinha começado, vamos dizer assim. E aí foi o momento que realmente eu me dei conta que eu tinha me tornado mãe. Perfeito, super interessante, gente. Obrigada por trazer esses insights, porque às vezes a gente traz muito essa questão da romantização de, ok, no momento que eu soube, deu positivo o teste, é isso, eu sou mãe, mas a gente precisa ver, né? Igual a Kelly comentou, ok, precisei segurar no bracinho para falar, ok, sou responsável por uma pessoa nesse mundo. Então vamos conhecer um pouquinho quem são esses rostinhos, né? Então me conta um pouquinho sobre suas filhas, seus filhos, e eu queria hoje, esse challenge aí, vocês me trouxessem apenas um desafio, né? Então, conte um pouquinho quem são esses rostinhos nessa foto e escolha aí um desafio para compartilhar com a gente dessa vida de maternidade versus desenvolvimento de carreira. Gabi, você pode começar para a gente, por favor? Eu, né? Sim. Então, a Corinha, ela, como o nome dela é Cora, por conta de um desenho que se chama O Incrível Mundo lá de Coraline, não sei se você já ouviu falar. Aí é por isso que chama Cora. Ela tem 5 anos, ela vai fazer 6 anos já em agosto. E meu maior desafio, na verdade, ensinar, tentar conduzir as escolhas dela sem ter controle sobre ela, ajudar ela assim com a experiência, né, um pouco ali do que eu aprendi na vida, mas sem fazer com que ela escolha porque eu estou mandando ou por medo, ou que ela tenha clareza, porque o meu maior medo é que ela passe por desafios na vida e que ela acabe tomando as escolhas talvez não tão certas, né, porque ela não sabe o que escolher. Então, eu acho que é esse discernimento que eu tento passar e é meu principal desafio. Perfeito. Tatá, e você? Quem são esses babies, né? E qual que está sendo o principal desafio? Eu sou mãe da Giovana, de 5 anos, que é uma menininha muito esperta, muito geração mesmo de TikTok, essa geração que veio para dançar e para a França. E sou a mãe do Akin, de 1 aninho, que também é uma criança que eu estou percebendo que é muito esperta, que veio dessa geração também com tudo. E o maior desafio que eu tenho hoje é a questão da influência. Eu fico muito preocupada em quanto eu influencio meus filhos, tanto para o bem quanto para o mal, né? Como ser humano mesmo, com erro, essas coisas. Então, esse desafio para mim tem sido bem significante assim, na jornada de mãe. Perfeito, obrigada, Tatá. E você, Cat, conta um pouquinho dos seus babies e qual que está sendo aí esse principal desafio? Bom, eu tenho Noah, que vai fazer 5 anos, e a Ayla, que vai fazer 3. Nossa, deixa eu escolher só um desafio. Mas acho que uma das coisas que eu tenho lidado no momento é ensinar eles a serem gratos pelo que têm. Meu filho, principalmente, ele tem muito assim, tipo, ele pede um carrinho, a gente dá o carrinho, ele fala, mas agora eu quero outro carrinho. Sabe, assim, tipo, nunca tá feliz só com o que tem. Então, é difícil de ensinar isso para criança, assim, deles assimilarem essa questão da gratidão pelo que já tem e não ficar olhando o que não tem ainda, sabe? Acho que nesse momento, dentre vários que eu poderia descrever, acho que seria esse. Não, perfeito, gente. E até puxando esse gancho, né, de desafios, do que vocês devem vivenciar nesse dia a dia, que tem essa questão de preciso desenvolver os meus filhos, preciso me desenvolver também. Como que funciona essa questão, né, de vida pessoal e profissional? Existe alguma forma de organizar, de dividir essas vidas? É possível? Né? Me conta um pouquinho, você acha que é possível fazer essa divisão ou não? Olha, eu acho que tem a teoria e tem a prática, né? Então, na teoria, eu diria assim, olha, tem que ter muito planejamento, muita rotina, mas na prática eu tenho bastante dificuldade. Então, quando eu não era mãe, por exemplo, eu era muito workaholic, assim, e a maternidade me ajudou
a manter o foco. Tipo, tá, horário de trabalho é horário de trabalho, sempre que possível, né? Se eles não estão doentinhos, alguma coisa assim, porque normalmente eles ficam na creche. Mas aí, quando eles chegam em casa, é o horário que eu sei. Chega, acabou o trabalho, vou me dedicar a eles. Então, fazer, né, conciliar esses afazeres e administrar até a culpa materna também, porque a gente sempre quer ser mais presente. É um pouquinho difícil. Nossa, super importante essa questão da culpa materna, porque dentro das pesquisas que a gente fez bastante em relação a mães, né, que a gente escuta muito, é que as mães, elas trabalham muito como uma meta, né? Eu tenho uma meta para ser mãe, então eu preciso ser mãe tantos por cento, eu preciso estar presente tantos por cento. E eu queria saber se você tem alguma dica, né, Cat, nesse momento que você falou que antes era muito workaholic, e no momento que você se tornou mãe, precisou dar essa diminuída ali no ritmo e dividir o seu tempo. Você tem alguma dica para trazer de como você conseguiu fazer isso? Ou foi algo que foi acontecendo realmente? Eu acho que a questão é a gente aprender a priorizar. Então, compreender que não tem como a gente dar conta de tudo, não tem, e tá tudo bem, sabe? Então, o que eu vou priorizar nesse momento? Então, nesse momento, eu vou priorizar, por exemplo, evitar fazer horas extras para poder ficar esse tempo com eles, né? É uma fase que eu acho muito importante a gente estar presente. Então, é questão de priorizações, assim, a gente saber tudo bem, é uma fase, agora eu não consigo, mas lá para frente eu retomo esse projeto, por exemplo. Sim. Então, priorizar, eu diria. Perfeito. E, Gabi, como que está sendo para você, né? Como que você organiza, divide sua vida pessoal e se existe, né, de fato, essa divisão? Nossa, eu sempre falo que tem a Gabi mãe, tem a Gabi, tem a Gabi pessoa que trabalha, né, que trabalha com design. Então, tem que ter essa divisão, porque senão a gente se perde. E também eu acho que é importante, principalmente na pandemia, que eu tive que trabalhar com a Corinha de casa e tal, tem muito essa questão do imediatismo ali que a Kathleen comentou. E realmente é isso, elas sempre estão pensando na próxima coisa, sempre estão, sabe? Então eu ensinei a Cora a ter paciência. Eu sempre falo, vamos praticar a paciência. Então, às vezes ela tá comendo e quer sair brincar, quer sair correr. Eu falo, tá, agora é hora de comer, então vamos comer. Porque isso também me ajudou na hora de trabalhar, porque eu falava, agora é hora de trabalhar. Explicava para ela por que era importante, porque ela achava que eu estava conversando com os meus amigos na internet. E no início, né, porque ficava na frente do computador o dia todo. Uhum. E aí, eu acho que foi isso, assim, que eu aprendi. E também como a gente tem muita coisa para fazer no dia a dia, né? Então eu separei, e eu preciso que ela não seja tão lenta. E também não pressionar ela, é muito difícil conciliar tudo isso. Então eu falo, ó, agora vamos concentrar a atenção em comer, a atenção em fazer tal coisa. Aí eu fui conseguindo dividir, ela também foi aprendendo a respeitar também o espaço que eu tinha que trabalhar e tal. Foi isso. Não, perfeito. A gente teve alguns comentários aqui, a Priscila trouxe, né? Meu Deus, esse negócio de planejamento me corrói, porque, sinceramente, tinha no planejamento, mas não era exemplo. E aí, trazendo para a maternidade, já viu. Então, é realmente fazer essa viradinha de chave, que a gente parece que vira a chave o tempo inteiro, né? De Gabi, por exemplo, dentro da área de design, a Gabi sendo mãe, enfim. A Ana também comentou, estou com 26 anos e tenho medo de ser mãe na adolescência. Realmente nunca parece que o estar pronta vem. Ótimo, a gente vai falar sobre isso também, de planejar, pessoas que planejam, pessoas que não planejam, então a gente vai falar sobre isso também. Bom, um ponto super importante, que é a questão de paternidade, e aí antes da gente iniciar esse bate-papo, trazendo um pouco mais da realidade, né? A gente sabe, isso não é algo novo, que boa parte das pessoas no mercado de tecnologia se consideram ali da parte masculina, né? Então, do gênero masculino. E as mulheres estão conquistando mais e mais esse espaço. Então, depois de 5 anos, a gente teve aí um crescimento de 60% de mulheres ocupando o local de trabalho. Então, é um aumento muito expressivo para algo assim de 5 anos. Claro, demorou bastante tempo, mas estamos aí. E aí, existe uma porcentagem também dessas mulheres que são mães dentro desse mercado. Mas ainda olhando para essa realidade, a gente tem bastante homens. E talvez a gente possa ter, consequentemente, homens que são pais ou que conviveram com uma mãe, convivem de alguma forma. Ou qualquer outra pessoa que não tenha o papel de mãe, né? Que não ocupa esse papel. Então, aqui a gente não está falando somente de homens, mas qualquer outra pessoa que ocupa esse papel ali junto dessa criação de um filho, de uma filha. E por isso eu queria muito entender a visão de vocês, meninas, sobre existe de fato essa desigualdade de o que é papel dessa mãe que teve essa criança e o que é papel dessa outra pessoa. Então, o papel do pai ou da outra pessoa que ajuda.
Porque uma coisa que a gente percebeu muito ao longo da pandemia foi isso. As duas pessoas que cuidam dessa criança estão na casa e acabou que algumas atividades são responsabilidades da mãe e outras não são, sendo que ambas poderiam ser das duas pessoas. Então, eu queria entender um pouquinho a visão de vocês, né, em relação a isso e qual que é a importância, tanto na carreira, o quanto que isso vem impactando. Queria começar com a Tatá, sobre essa pergunta. O que você acha, Tatá? Tem essa divisão, não tem? Muita, muita. Eu acho que hoje eu vou falar assim dentro da minha realidade, né? Eu sou casada com um militar. E ele até entende a questão da minha carreira, ele me apoia, o fato de eu ter que trabalhar, de eu gostar de trabalhar desde novinha, me incentiva muito no crescimento também. Mas já teve muitas situações que eu me peguei conversando com ele, por exemplo, em algum momento que eu não poderia faltar o trabalho, e falar assim para ele: pô, Fabiano, tem como você resolver isso hoje? Porque eu tenho uma coisa muito importante no trabalho para poder fazer. E ele falar: infelizmente não tenho, porque eu tenho meu trabalho, eu sou militar, eu tenho que ir para o quartel. E aí eu ficava me questionando: caramba, eu entendo o fato do trabalho dele no quartel, eu acho que tem os procedimentos que devem ser seguidos, mas eu também tinha algo muito importante para poder fazer no meu trabalho. E aí, né? Acaba que a responsabilidade acaba se voltando para a mãe, né? Nesses casos. Então, assim, eu acho que por mais que a gente tenha um apoio, de uma certa forma, a gente sempre tem uma cobrança maior, porque você é mãe, e a sociedade já está acostumada a falar isso. Olha, você é mãe, resolve isso, entendeu? Já é uma cultura nossa, a gente já pensa dessa forma desde pequeno. E por mais que a gente tente desconstruir isso, é uma coisa que eu acho que a gente está muito longe ainda para tentar pensar de uma outra forma. Se você não receber essa cobrança, por exemplo, da sua família, do seu esposo, a sociedade ela vai te cobrar. Então, eu acho que isso, sim, é muito desigual. Sim, perfeito. Kat, você quer complementar? O que você acha em relação a essa pergunta, ao impacto na carreira? Eu concordo com o que a Tata disse, e eu acho também que talvez os próprios homens ainda tenham um pouco de receio em como que a empresa vai ver essa situação, né? Então, ele chegar e falar: eu vou levar meu filho, minha filha no médico, né? Então, isso é verdade. Ainda, por mais que todo esse debate tenha gerado uma evolução, eu acredito que a gente tem melhorado enquanto sociedade, mas eu acho que ainda tem esse preconceito, assim, tipo, que o papel fica mais para a mãe dessas coisas. A criança ficou doente, é difícil, quase sempre se espera que a mãe vai levar no médico, né? Assim, então, sim, acho que, embora esteja melhorando, essa discussão ainda precisa continuar, porque a gente ainda precisa dividir melhor, né? E isso, às vezes, até em esferas menores, assim, tipo, eu tive um exemplo essa semana. Os meus filhos estavam com a unha um pouquinho grande e minha sogra falou: nossa, as crianças não têm mãe, não, para cortar a unha delas? Aí eu, na hora, retruquei, né? Por quê? O pai não pode fazer isso? Tem que ser sua mãe? Sabe? Umas coisas que, assim, né, só jogam a culpa para mãe, como se, por exemplo, no caso da criança, não tivesse pai. Então, é complicado. Sim, eu ia trazer exatamente isso. Eu não sei se vocês conhecem, mas tem um movimento que é o Filhos no Currículo, que é enorme aqui no Brasil. São mulheres especializadas em vários assuntos e elas trazem muito essa realidade de filhos. E um ponto que hoje está sendo muito debatido são mães solos e que vivem ou com a mãe, enfim, ou com uma outra pessoa. E existe muito esse tipo de comentário no sentido de: mas por que essa criança está nesse estado? Ela não tem mãe, cadê a mãe? Enfim, existe muito essa cobrança de por que a mãe não está ali, né? E também é legal que essas mulheres elas trazem um relato de homens também que são pais, que estão dividindo essa cadeira no sentido de precisou-se melhorar a comunicação dentro de casa, né? Então, eu precisei sentar com a minha mulher e ser a lista de: ok, vamos fazer uma listinha das coisas que a gente precisa fazer, eu preciso ajudar em alguns pontos. E uma coisa que eu achei interessante foi o receio de alguns homens de sentarem com os seus managers, aí a gente está falando de cultura, depende de empresa, enfim, de sentar com o seu manager e falar: olha, eu preciso fechar a minha agenda, porque eu preciso levar meu filho em tal lugar, enfim. Então, isso é muito importante.
Antes de passar a palavra para o Bruninho, eu vou ler só esses comentários que a gente tem aqui, Bru, rapidinho. A Renata comentou, e às vezes a mulher ainda toma esse papel como sendo só dela, pela cultura mesmo enraizada, dessa responsabilidade de ser mais da mulher. E a Priscila Rios trouxe, eu sinto isso também, tá, Bita? Sinto vários cenários, aliás, mas, por exemplo, parece que o nosso trabalho é secundário, não expressa a mesma importância que quando para a figura masculina. E outro ponto, principalmente alguns eventos corporativos que às vezes todo mundo agita e às vezes não me manifesto, porque tem a questão de não poder ir. Obrigada, Pri, por ter levantado também esse caso. Bruninho, fica à vontade. Gente, bem rapidinho, não sou pai, não faço ideia da pressão do que seria ser mãe, mas primeiramente parabéns aí, tô adorando a call, mas eu lembrei de um tweet, eu vou até compartilhar aqui, quem tiver interesse, ele tá em inglês, mas basicamente uma mãe tweetou assim, que a mãe chegou para ela e falou assim, a mãe dela falou, nossa, que legal que seu marido vai cuidar dos filhos enquanto você tá fora. Aí ela fala, tipo, super irônica, sim, ele está muito emocionado em continuar sendo o pai delas. Porque fica parecendo assim, uau, tipo assim, seu marido ajuda, seu marido faz as coisas, como se, gente, tem que cobrar mesmo, tem que realmente mudar esse papel, porque é insano o nível, tem até estatísticas que mostram, né, Sim. quantas horas, ainda mais da pandemia, que um pai começou a trabalhar mais e que uma mãe começou a trabalhar mais. E essa conta não fecha, porque a cobrança é muito maior, infelizmente, em cima das mães. Sim, obrigada, Bruninho, por compartilhar. É exatamente isso. A gente tem uma comemoração, né, uma romantização de quando pais ou outra pessoa que não é a mãe faz algo que a mãe já faz todos os dias, né, uma comemoração que a gente muito não entende. E falando um pouquinho de pandemia, antes da gente ir para a próxima pergunta, no começo da pandemia, a gente teve em torno de 94% das mulheres desistindo da carreira para cuidar dos filhos. E aí eu estou falando de mulheres que estavam em posição, às vezes, tanto de diretoria, como lead, como manager, e principalmente mulheres que estavam começando na carreira. Elas realmente precisaram, até mesmo tendo o apoio, né, do parceiro ou da parceira ali do lado, mas, igual o Bruninho falou, a empresa deste pai não permitia uma flexibilidade. Então, não tinha como. Né? Então, a gente teve também esse dado. Hoje está sendo refeito, né, porque agora que a gente está tendo pessoas indo presencial, alguns ficando no remoto, mas no comecinho ali da pandemia, a gente já começou a ter muitas mulheres saindo ali da sua carreira, justamente pelo fato de serem mães. E agora eu queria falar um pouquinho do que mudou, né, gente? A gente trouxe aí esses desafios, enfim, mas eu queria entender se hoje existe algo que você pensa, assim, totalmente diferente de quando percebeu que estava grávida. Eu queria que a Gabi compartilhasse um pouquinho esse antes e depois da maternidade. Gabi, por favor. Então, né, eu acho que antes da maternidade, acho que ainda tem um pouco, mas é idealização. Pensava muito, assim, como que tinha que ser, e tem aquela coisa ali do controle e tal. E aí eu comecei a notar também que se eu queria que minha filha fosse feliz, eu tinha que dar esse exemplo para ela, né? Então, porque eu também não... Se eu me cobrasse muito, se eu nunca estivesse feliz, o filho entende como se ele não trouxesse felicidade. Então, eu tive que basicamente aprender a ser feliz, assim, sabe? Porque eu queria que minha filha fosse feliz, daí ela tinha que aprender... eu tinha que ensinar isso para ela. Então, antes eu me culpava muito por ter sido mãe muito cedo, que eu engravidei ele com 21 anos, que eu não tinha me casado, sei lá, a gente passa tanta coisa na nossa cabeça, que eu não tinha salário, né? Eu ainda fazia faculdade, daí eu tinha ProUni, então eu tinha medo de perder a bolsa, então eu continuei até o final da faculdade sem pegar a bolsa, né? Até o final daquele ano que eu engravidei da Cora. E aí fiquei assim, como é que a Cora vai ter um pai e uma mãe separados? E sendo que eu fui filha de mãe e pai separados e que brigavam muito, então aí eu pensei assim, então tá, então eu vou fazer com que tudo seja diferente, né? Então tem que ensinar ela a ser feliz, então eu tenho que ser feliz e tenho que ser feliz com o pai dela também, né? Mesmo que a gente não esteja junto. Então, mais ou menos assim, que todas as expectativas não condiziam com a realidade. Então, acho que eu mudei de expectativa totalmente para dar tudo certo, assim. Foi isso que aconteceu. Obrigada, Gabi, por ter compartilhado. E Tatá, como que foi aí para você? O que hoje você pensa assim, nossa, totalmente diferente de quando você percebeu aí que estava grávida?
Um fato engraçado que eu sempre comento é que antes da maternidade eu achava que ia ser aquela mãe Nutella. Sabe aquele papo? A gente vai conversar com o nosso filho, vai ser na base dos diálogos. E depois que eu virei mãe, eu percebi que eu sou uma mãe raiz, entendeu? Eu sou mais no olhar. Eu dou um olhar, minha filha já entende exatamente o que eu quero falar. Então, assim, uma coisa que foi muito interessante é que eu percebi que assim, a maternidade ela te transforma para melhor, né? Ela faz você ser uma pessoa melhor. Mas é muito importante a gente entender também que a gente tem essa característica. Então, não existe maternidade certa e maternidade errada. Existe a sua maternidade, a forma como você cuida dos seus filhos. Então, isso é uma coisa que hoje fica mais claro na minha cabeça, depois do segundo filho. Eu já não me cobro tanto como eu me cobrava, mas eu tenho aquela consciência de que eu sou desse jeito, entendeu? Eu tento melhorar a cada dia para dar o melhor para os meus filhos, mas eu não me culpo tanto quando alguma coisa sai do planejado, porque é o meu jeito, a minha forma de lidar com a vida, enfim. Exatamente. Não, e isso é a prova aqui na própria Talk, né? A gente tem aqui 3 mães, a diferença de idade dos filhos são pequenas, é quase que todos os filhos na mesma faixa ali, e totalmente diferente a idade de cada uma das 3. Então, assim, a maternidade da Kathleen não é mais correta do que a Gabi, menos correta do que da Tabitha, e isso já traz também a nossa próxima discussão, que é exatamente mulheres, né, que não querem ser mães, ou homens que não querem ser pais, enfim, e que tá tudo bem, né? Não, o ser mãe não é um check, sabe, de sucessos na vida. Precisa entrar na faculdade, terminar a faculdade, ter um trabalho, ser manager e ser mãe. Se eu não for mãe, isso não é um ponto de sucesso. Não, isso jamais tem que ser um ponto ali na sua vida de desenvolvimento. E isso traz também o que a Tatá comentou, né? Do julgamento mesmo, né? Das pessoas apontarem o dedo do que é certo, do que é errado, e que normalmente na sociedade a gente tem uma cobrança, né, de que a mulher ela precisa ter um filho, ela precisa ser mãe para alcançar algum sucesso que nem ela mesma entende qual que vai ser, e na verdade esse sucesso ele não existe, né? É algo que a pessoa ela tem sim esse poder de escolha. Então eu queria entender vocês aí como mãe, qual que seria o seu conselho ou sua dica para uma outra mulher que escuta muito isso, né? De olha, você precisa ser mãe, enfim, mas ela não tem vontade, enfim. Tá tudo bem. Acredito que seja muito acolhimento e respeito, mas eu queria escutar um pouquinho de vocês. Kathleen, o que é que você falaria aí para essa mulher que não topa ser mãe? Eu lamento muito, na verdade, que a sociedade cobre tanto da mulher que não quer ser mãe esse papel, né? Então, assim, apesar dos inúmeros desafios, claro que eu considero uma dádiva, mas definitivamente não é para qualquer pessoa. Então, e tá tudo bem, né? Sem contar que os contraceptivos existem para isso. Mas é difícil mesmo a gente se posicionar. Tipo, por muito tempo, eu só fui mãe com 33, 34, nem lembro mais. 34. E eu passei muito por isso também, das pessoas, e aí, quando é que vem o neném? Quando é que vem o filhinho? Não sei o quê. E aí eu sempre rebati assim, engraçado, né? Quando a gente não tá namorando, quando é que vem namorado? Quando tá namorando, quando é que vem o noivo? Né? Quando é que vai noivar? Quando tá noivo, quando é que vai casar? E sempre deixava a pessoa meio sem graça nesse sentido, porque isso é uma escolha só da pessoa, de ninguém mais. Sei lá. Obrigada, Cat. E você, Tatá? Assim, eu penso de uma maneira muito simples. Se você não quer ser mãe, não seja. Tá? Respeita o seu coração, a sua cabeça e o seu corpo, principalmente. E tá tudo bem, porque assim, uma vez eu escutei falar que para você só conhece mesmo o limite da mulher quando você se torna mãe. E isso é mentira, é uma mentira completa. Porque a gente nasce mulher, a gente já sabe os nossos limites e o quanto é difícil a gente lidar com isso. E a maternidade, ela não vai te fazer mais mulher ou menos mulher. Ela vai se tornar, vai fazer com que você se sinta mãe, né? Que você tem uma outra pessoa para você cuidar, para você educar. Mas isso não é obrigatório, isso não é regra. Então, assim, se respeite. Se você não sente essa vontade, não seja. E isso vai ser, assim, fundamental para a sua vida. Se respeitar. Se escutar, não, perfeito. Né? Exatamente. Você trouxe um ponto muito importante, a Kathleen trouxe, né? Que realmente não é algo
fácil, né? Enfim, a maternidade. E você não precisa ser mãe para provar um sentido de, ok, agora eu consigo lidar com coisas difíceis. Não. Aí a gente passa para a parte da tá, né? Ok, a maternidade, se você quiser ser, você vai ser. Se você não quiser, tá tudo bem também. E você não é menos ou mais alguma coisa definido dentro da maternidade. Né? Então, isso é muito importante porque é muito colocada essa ideia, né? E casa muito com o que a Gabriela Silva trouxe para a gente aqui no chat. Ontem ganhei um feliz Dia das Mães adiantado pelo futuro. Não se pensa ainda na possibilidade de não ser um desejo ou uma possibilidade de ser. Então, sim, né? Você recebe o Feliz Dia das Mães sem ter um bebê, sem querer ser mãe. E aí eu acho que casa muito o que a Cat trouxe de causa esse clima, né? Esse clima onde você fala, mas eu não quero. Ok, tudo bem, né? Mas tem essa cobrança. E você, Gabi, o que você acha? Qual que seria o seu conselho para uma outra mulher que não tem vontade de ser mãe ou uma outra pessoa que não queira viver a maternidade, paternidade? Então, teve uma pergunta lá que você falou sobre quando eu me dei conta, assim, foi muito de surpresa, né, que eu descobri que eu era mãe, então eu também não sabia se eu ia ser mãe até aquele momento. Daí foi naquele momento que eu acabei decidindo, né, porque eu sabia que eu ia ter que mudar muito as minhas prioridades, assim, assim, é isso, não era uma escolha, né? Se eu escolhesse ser mãe, eu ia ter que mudar minhas prioridades e pronto. E aí eu fico pensando se a Cora chegar para mim e falar assim, mamãe, eu não quero ser mãe. E na verdade tem tanta coisa tão interessante na vida. Tem um livro que eu leio para ela que é bem legal, que é Histórias de Ninar para Garotas Rebeldes. Tem um e o dois. A gente comprou um, agora a gente está lendo dois. E fala sobre várias mulheres que foram várias coisas, né? Aquela Marie Curie, sei lá, várias mulheres assim que foram muito legais. E eu quero que ela se interesse pelo que ela quiser ser, assim, sabe? Então, se ela não quiser ser mãe, nossa, eu acho que tem tanta coisa, sabe, que você consegue dar tanta energia quanto é para ser mãe, porque o símbolo de mãe, na verdade, é cuidar, é troca, é cuidar sem você esperar nada em troca e assim, e ainda assim ter uma troca significativa. Então, eu acho que muitas pessoas experimentam esse sentimento também de alguma forma, sabe? Então, é bem o que as meninas falaram mesmo, não tem algo que te faça melhor sendo mãe, ou uma força que, sabe, algo assim. Acho que é isso. Não, perfeito. Obrigada, Gabi. A Bruna comentou aqui, adoro ser tia. Também adoro ser tia, e tá ótimo. E, né, a gente também desenvolve outras coisas, sendo tia, sendo madrinha, enfim. O Ronaldo Arrudas também tinha feito um comentário, acho que foi muito dentro do nosso bate-papo de responsabilidade de pai, mãe, enfim. Mas ele comentou, como pai, sou total defensor da ideia de que a minha responsabilidade não é ajudar a cuidar do meu filho, mas sim criá-lo em parceria com a mãe dele. Sendo bastante honesto, me preocupa essa não ser o raciocínio dominante na sociedade. Sim, essa seria a frase ideal, né? Eu cuido junto, não, ok, hoje eu cuidei aqui, dei banho no meu filho, e aí a gente coloca uma capinha de super pai e segue para o próximo dia. Obrigada, viu, Ronaldo, por ter compartilhado. E indo para um próximo tópico, muito importante, e quero super chamar a Tá para responder. A gente teve muitas discussões antes de a gente ter esse bate-papo, gente, e a gente comentou muito sobre rede de apoio, né? E a gente bateu muito na tecla de ter uma situação, por exemplo, econômica para pagar uma babá, não pagar, ter uma empresa que dá esse auxílio ou não. E a gente caiu muito nessa questão de luxo ou necessidade, né? Então, eu consegui ter uma pessoa para me ajudar nesse auxílio do meu filho, da minha filha, enfim, ter essa rede de apoio. E eu queria chamar a Tabita para explicar um pouquinho para a gente dessa rede de apoio, como que eu posso ter e buscar essa ajuda também, por favor. Isso, Lala. Essa questão da rede de apoio, eu sempre pensei muito a respeito, porque na minha primeira gravidez, vou dar uma vivência muito do que aconteceu comigo. Eu sempre tive a sorte de ter ali do meu lado a minha mãe, que pudesse me dar o apoio no momento que eu fosse trabalhar, que eu sempre trabalhei presencial, né? Ainda não era o momento de trabalhar de home office. E aí eu sempre tive esse apoio da minha mãe, o que sempre me trouxe muita tranquilidade, no sentido de ir trabalhar e ter alguém para olhar minha filha. Só que, com o tempo, eu comecei a perceber que, por mais que eu tivesse essa rede de apoio, eu também precisava entender que a minha mãe também tinha a vida dela, que ela, inclusive, ela é professora, ela tinha um trabalho dela, e ela não podia simplesmente pegar toda a responsabilidade, né, e fazer com que essa responsabilidade
fosse da minha mãe. Então, assim, eu achava que ter uma pessoa aqui em casa, uma babá que cuida dos meus filhos, era algo que era luxo, porque eu sempre achei que, eu acho até hoje, que é caro, mas é de acordo com aquele trabalho que a pessoa desenvolve, porque a partir do momento que você coloca os seus filhos na mão de outra pessoa, qual o valor disso, né? Então, tem um valor que a gente tem que pagar. E assim, o que eu percebi? Ok, realmente é algo caro, mas eu preciso, né? Eu preciso ter uma pessoa que me apoie, eu preciso ter uma pessoa que olhe para os meus filhos. No meu caso, eu não me sinto muito tranquila, de repente, de deixar meus filhos o dia inteiro numa creche. Então, assim, eu prefiro, e graças a Deus, eu posso, no momento, pagar um pouco mais para que meus filhos fiquem com alguém dentro de casa, com uma pessoa com os cuidados voltados para eles. Mas eu entendo que não é a realidade de todo mundo. Às vezes, as pessoas precisam deixar na creche, precisam deixar até mesmo com vizinho ou com parente. E eu entendo que essa rede de apoio é uma rede de apoio que, às vezes, é uma necessidade, mas que você tem que procurar. Às vezes, eu não tenho uma mãe, eu não tenho um tio, eu não tenho uma tia, então eu vou buscar apoio num amigo, um vizinho, eu acho que as pessoas julgam muito, às vezes, sabe? Assim, vou falar uma coisa que, assim, que eu já escutei, não para mim, mas eu já escutei falar de outras pessoas. Por que teve filho? Por que não abre mão, né? Por que não fica em casa? Não deixa para o pai trabalhar? Gente, não é assim. A mulher tem a carreira dela, ela quer correr atrás. Por mais que eu ganhe um salário mínimo, eu quero trabalhar. Eu quero dar o melhor para o meu filho, entendeu? E aí, então eu vou buscar uma rede de apoio. Então, é muito importante a gente pensar sobre isso. Não julgar muitas pessoas pelaquela rede de apoio que ela busca, porque é uma necessidade que só a mãe entende, né? Ela tem que ter. Exatamente. Sim, não, perfeito. E Catherine, Gabi, vocês gostariam de adicionar alguma coisa do que a Tabita trouxe? Ou Não. concordam? Concordo com ela. Não, perfeito. É exatamente por isso que a gente trouxe, porque, por exemplo, dentro da Avenue Code, a gente tem várias realidades. Tanto pessoas que colocam na creche, não colocam, tem uma babá, não tem. A gente tem realidades, por exemplo, a minha realidade dentro da minha família foi todas as mulheres pararam de trabalhar e foram cuidar 100% dos filhos. Então, nenhuma das mulheres terminaram a faculdade, nem entraram, na verdade, na faculdade, nenhuma das mulheres terminaram, às vezes, ensino médio dentro da minha família, por exemplo. Então, eu venho desse contexto. E esse contexto remete muito, por exemplo, ao comentário que eu acabei de ler e que eu achei super importante aqui na nossa pauta. O Thiago Santos trouxe o seguinte, que ele sente que existe uma expectativa na sociedade de você só ter noção se é um bom pai ou mãe depois que você tem um filho. O que eu acho muito errado. Eu nunca tive e não tenho planos de ter filhos. Já pensei no assunto e sinto que eu não seria um bom pai. Já escutei de alguns amigos que você só pode saber disso depois que tem filhos. O que eu acho que é um pensamento louco, pois você pode forçar uma criança a crescer com um pai ou mãe que não é bom, o que é horrível. Eu acho isso muito interessante, porque isso aconteceu, por exemplo, né, nessa minha trajetória, e é exatamente isso. Você não necessariamente precisa ser uma mãe para saber, ok, deixa eu ver se eu vou gostar. Não, tem mulheres que nascem, pais e homens que nascem, como o Thiago, convictos de, ok, eu não quero, e tá tudo bem. O Thiago, por exemplo, não existe, né? Mas não é menos ou mais homem, menos ou mais profissional, porque ele decidiu não ser pai. Ok. Eu acho que é muito interessante ter essa consciência para a gente não cair de vou iniciar numa maternidade, numa paternidade, porque eu tenho essa pressão, e se eu não for, eu não sou uma pessoa bem-sucedida. E acontece muito, gente, da pessoa ter um filho e não ter conexão e ser obrigada a viver a maternidade romantizada, enfim. Então, é claro que tem pessoas que sonham e se planejam e vão ser mães. Tem pessoas que não se planejam, vão ser mães e curtem, vivem super o momento. E tem pessoas que não vão curtir, né? A gente tem vários casos de que isso acontece e o quanto que isso impacta na vida dessa criança ao longo dos anos. Antes de passar a palavra para você, Tatá, só ler esse comentário da Dani. Tenho uma filha de 2 anos, o que precisei virar a chave sobre maternidade é que não criamos filhos sozinhos. Precisamos muito de uma rede de apoio.
Ronaldo também trouxe. É quase como se testar em produção fosse algo totalmente aceitável quando o assunto é maternidade e paternidade. Exatamente isso, Ronaldo. Não existe, gente, testar em produção, por favor, com maternidade e paternidade, tá bom? Porque depois não tem como deletar, por exemplo, os aplicativos. Não se faz isso. A gente não deixa de usar. Então, é muito importante. Exatamente, Gustavo. Tá, pode falar. Não, só para complementar, Lela, que é para deixar muito claro, né, que pai não é rede de apoio, né? Pai é pai. E rede de Sim, apoio exatamente. é quando a gente tem alguém, né, da nossa família, amigo, enfim, que pode apoiar. Mas o pai, ele nunca pode achar que ele está dando apoio para aquela mãe. Ele está tendo pai. E é isso. Exatamente. Exatamente. Obrigada, Tata. Acho que casa muito com o comentário do Ronaldo, né? Na verdade, criamos juntos, os filhos dos dois, né? Isso não é uma responsabilidade só de um. Ótimo. E, gente, para a gente fechar aí o nosso bate-papo, eu queria muito que vocês dessem, né? Kathleen, Tata, Gabi, enfim, uma dica para pessoas que vivem com uma mãe em casa ou que têm contato com uma mãe. Então, galera, não importa se você é um pai, é uma irmã, um tio, uma amiga, enfim. Uma dica mesmo para vocês que vivem com essa pessoa aí do seu ladinho. Então, Tata, qual que é a sua dica para essa pessoa? Lisa em cansaço, pelo amor de Deus. Gente, assim, o cansaço é algo que eu acho que está na vida de todo mundo, né? E a dica que eu dou para quem convive com uma mãe, enfim, até mesmo com um pai que tem um papel de mãe, de gerador daquela criança, não? É que respeite esse momento de cansaço, porque assim, as pessoas têm muito costume de falar, nossa, essa mulher é guerreira, ela está ali lutando, mas ela está cansada também, ela precisa de um momento dela, ela precisa parar um pouco. Então, as pessoas precisam entender isso, que o cansaço ele existe. Por mais que a gente tenha força, por mais que a gente dê o melhor que a gente tem, mas tenta olhar um pouco mais para essa pessoa e entender que ela precisa do momento dela. Isso é muito importante. Perfeito. Obrigada, Tata. Cat, qual que é a sua dica? Você tá no mute, Cat. Sabe Agora que eu foi. tive, desculpa, sabe que teve uma vez que a gente teve que fazer mudança em plena pandemia, e aí a gente participou de uma reunião online, assim, com um grupo de amigos, e eles viram no meu rosto o meu cansaço, né, por toda a situação, mãe, fazendo mudança e tudo mais, e eles se uniram e pagaram uma diarista na época pra gente. E, gente, aquilo foi um quentinho no coração, assim. Outro dia eles vieram e fizeram um mutirão de limpeza, assim, para ajudar, para montar os armários e tal. E às vezes aquilo me deixou tão feliz, ao mesmo tempo tão constrangida em pensar, nossa, e eu tenho feito isso por outra mãe também, né, de perceber essa necessidade ao meu redor. Às vezes, seja uma comida que você possa fazer para levar para ela, não ter que se preocupar com a refeição naquele dia. É exatamente o que a Tabata falou, formas da gente tentar aliviar um pouco o fardo daquela mãe. Ou às vezes até, né, deixa que tal dia, se você quiser, eu fico com as crianças para você ir num cinema, para você ir num shopping, para você ir num salão, porque são coisas que parecem pequenas, mas quando a gente se vê, às vezes faz anos que a gente não faz nada disso, sabe? E, tipo, talvez para outra pessoa não custe nada ficar ali 1 hora, 2 horas, ou com a criança, ou se a gente não tem a confiança de deixar com a pessoa, ou ajudando numa tarefa da casa, sei lá. Mas, sem dúvida, existem muitas oportunidades para a gente servir quem está ao nosso redor. Né? Perfeito. Obrigada, Kathleen. Gabi, qual que é a sua dica? Então, a gente estava até falando ali da pergunta da Tabita, da resposta ali da Tabita sobre rede de apoio. Aí eu fiquei pensando, eu só consegui fazer tudo o que eu consegui fazer ali, de terminar a faculdade e tal, porque eu tinha pessoas que estavam me ajudando, né? Tinha os avós paternos da Cora, que estavam me ajudando de todas as formas possíveis. E só que aí, ao mesmo tempo, entra, assim, a convivência, né? Quando a gente convive num ambiente, assim, que tem muitas pessoas que por exemplo, a Cora teve muita cólica, então ela chorava muito de dor. Então, uma coisa que pegava muito para mim é a compreensão, sabe, das pessoas, o respeito pela própria criança, pelos processos, aceitar que as rotinas elas vão mudar, né?
acaba que quando tem vários adultos numa mesma casa e quando tem vários adultos e uma criança, muda, né? Tudo muda. A criança fica doente com facilidade. Então, acho que respeito e aceitar, ser resiliente é uma palavra meio manjada, mas é isso, assim, é aceitar que as coisas vão mudar. Eu acho que isso, assim, é bem, assim, suficiente para início de conversa. Perfeita. Obrigada, meninas, por todas as dicas. Agora eu queria abrir para a galera, se alguém tem alguma pergunta, algum comentário para fazer para a Kathleen, para a Tabita, para a Gabriela, fique à vontade, gente. Gostariam de adicionar algum comentário, algo? Pô, essa galera não gosta de falar mesmo, hein? Mas não, gente, não tô querendo ser crítica, não. Essa era um jeitão. Teve uma fala. Gente, perdão, eu sou péssima de nome. Imagina, Ju, pode falar. De super curta duração. Mas me chamou. Foi a Kathleen. Ela falou que pagaram para ela uma diarista. Isso é muito bacana. O que eu já presenciei e que acontece comigo, mas eu não sou mãe, eu sou cuidadora e assim, tem parte, né, que tem a ver com o papel de mãe, mas eu também já vi acontecer muito com mães, de pessoas que às vezes querem ajudar, mas que não sabem como e pensam que talvez a forma de ajudar é dando uma dica de como a pessoa deve agir. Né? Não sei o quanto isso acontece e pelo menos quando isso acontece comigo me aborrece bastante, porque o que você está querendo mesmo é que alguém te dê uma mão, né? Ou faça alguma coisa por você para aliviar um pouco o seu cansaço. E aí eu queria dizer que, nossa, que foi uma coisa muito legal o que aconteceu com ela e que talvez seja isso mesmo, né? De talvez ficar mais atento às pessoas, às mães com quem eu tiver contato, que, poxa, que eu veja que eu consiga, sabendo o valor de uma mão na massa mesmo, né, para aquela pessoa, de oferecer uma ajuda prática, porque o que eu vejo é que o que eu mais poderia fazer por uma mãe, né, que eu conheça, seria eu fazer alguma coisa prática mesmo, mão na massa, para aliviar um pouco o cansaço dela. Sim. Mas muito legal. E aí, em geral, muito legal o posicionamento de vocês. É inspirador, porque dá para ver assim que tem um jeito de você conciliar, não é fácil, mas que tem um jeito. Valeu aí por partilhar. Obrigada a você, Ju. Meninas, vocês querem adicionar alguma coisa, comentar algo do que a Juliana trouxe? Não? Acho que as inspirações já responderam, né? Eu só ia comentar uma última coisa, Claro. que acho que é uma questão da gente se reeducar também como sociedade, né? Porque não só os homens, mas as mulheres também fazem isso, tipo, de falar, você me ajuda a lavar louça? Você me ajuda a, sei lá, colocar roupa na máquina de lavar? E essa questão não é ajuda, se os dois moram na mesma casa, os dois são responsáveis. E a própria mulher, às vezes, tem muito isso de o seu marido ajuda em casa, o meu não ajuda em nada. Tipo, gente, não é ajuda, né? Não é o seu filho. Então, da gente também se ligar nisso, assim, às vezes, claro que eu posso estar generalizando, mas às vezes o homem é mais desligado também, talvez por uma questão até de criação, porque a mãe fez tudo por ele, e a gente tem que expressar abertamente, né? Não é nem dar indireta, dar direta mesmo, olha, coloca a roupa no varal, olha, não sei o que, ajuda a escovar o dente das crianças, sei lá. Mas da gente também não só expressar essa necessidade, mas eles também não esperarem a gente ter que pedir, né? Tipo, fique atento ao redor, porque às vezes ele está, sei lá, ou jogando videogame, ou saindo com os amigos, ou indo jogar futebol, enquanto a gente está fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo e só clamando também, gostaria de ter a mesma oportunidade de ver uma série, né? De sair com a amiga. Então, eu ia colocar isso. Não, perfeito. É comunicação, né? A gente comentou
Obrigada, Kathleen. É exatamente sobre comunicação. Acho que vale a pena de você sentar com a pessoa, com a sua parceira, com o seu parceiro, independente da constituição, né, de família que vocês possuem, de sentar, de conversar, às vezes, do que não tá legal, o que tá legal, a gente pode super continuar. É muito disso, né, a gente conseguir fazer essa mediação. A gente tem... Claro, Gabi, pode falar. Ai, gente, é que eu fiquei empolgada, porque assim, eu e o pai da Cora, a gente não tá junto, né? E é muito interessante você comentou, Laís, de sentar e conversar. A gente não tá junto porque a gente, enfim, a gente se desentendia com muita facilidade. E aí, quando a gente resolveu parar, né? Assim, isso não vai ser bom para Cora, a gente continuou assim se desentendendo. Eu falei, não, peraí, a gente já parou para a gente não se desentender. Então agora a gente vai ser mais paciente que a gente conseguir ser um com o outro, sabe? Então às vezes a gente estava morrendo de raiva porque é muito fácil. Principalmente eu sentia muita raiva dele porque ele era muito relapso, eu confesso, gente. No início, então era muito difícil, assim. E aí eu tive que ter muita paciência, assim, pra gente... E ele também do lado dele, porque daí eu também não deixava ele me acessar, né? Eu também queria pegar daí tudo para mim. Então, a gente, assim, hoje em dia a gente tem uma comunicação muito aberta, mesmo a gente não estando junto. Eu acho isso super importante, sabe? A gente separar um tempo, às vezes até a gente sai para conversar se for um assunto mais delicado. A gente dá prioridade para isso e a gente gasta um tempo com isso, sabe? Só queria comentar. Não, perfeito. Obrigada, gente. Obrigada por adicionar, Gabi. Um mega obrigada para a Gabriela, para a Cat e para a Tabita. Foi incrível o bate-papo, por todo o respeito e acolhimento. Obrigada por todos os comentários e pessoas que participaram. Compartilhem aí com o time de vocês, que a gente vai ter mais uma sessão. E qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês sabem, só nos procurar, podem chamar as meninas no chat ou me chamarem e a gente vai se falando. Espero que vocês tenham gostado. Obrigada, gente.